Ok. Entendi, é isso, é? Uhum. Pronto. Isto aí. Boa tarde, muito bem-vindos à entrevista, à primeira entrevista da região Centro, no âmbito do projeto Embracer. Hoje temos connosco o Dr. Bernardo Campos, da CCDR Centro. É um gosto mais uma vez tê-lo nas atividades do nosso projeto. Gostaria apenas que desse umas breves palavras sobre o seu papel na região, na CCDR Centro. Pronto, ok, Bernardo Campos, portanto, aqui na CCDR eu estou, enfim, numa estrutura de missão que faz a gestão do Programa Operacional Regional. Pronto. E nesse contexto, eu desempenho aqui o papel de secretário técnico de uma unidade orgânica que agora, no período 2030, se chama Ambiente e Sustentabilidade. Muito bem. Vamos então começar pela primeira questão. No contexto da melhoria entre as zonas urbanas e zonas rurais, qual a visão estratégica do Programa Operacional Centro 2021 nesta área? Ora bem, do ponto de vista daquilo que é, pronto, que são os documentos estratégicos que, de alguma forma, foram elaborados para dar corpo a este período de programação, portanto, ao período de programação 21-27 e nesta questão da questão da mobilidade, digamos, há um primeiro documento que é chamada Visão Estratégica da região para 2030, e a ênfase é muito colocada naquilo, pronto, que lá se chama, e se não me levarem a mal, eu vou buscar mesmo o documento que é para não errar, que é a ideia de promover a melhoria das condições da conectividade digital e da mobilidade em geral. E, portanto, é aqui que nós nos agarramos, ou seja, este documento, enfim, esta visão estratégica da região, pega nesta questão da mobilidade, para além da conectividade digital, pega nesta questão da mobilidade, dá-lhe diferentes aspectos da mobilidade tradicional, como, enfim, fazer algumas intervenções nas ligações rodoviárias, as ferroviárias, etc., etc. E depois chama a atenção para a ligação entre aquilo que são as zonas urbanas, ou as áreas urbanas, e aquilo que são as suas envolventes. Portanto, enfim, áreas, enfim, digamos, onde a estrutura dessas mesmas zonas passam muito por serem uma espécie de reserva ambiental a esses mesmos centros urbanos, chamemos assim, uma reserva natural. E, portanto, essa ideia, a necessidade de articulação dessas duas zonas do ponto de vista da mobilidade. Centrando muito essa questão da mobilidade entre essas duas zonas em dois vetores, chamemos-lhe assim. Um deles é o vetor daquilo que a gente chama, muito comumente chama de mobilidade suave, não é? Ciclável, pedonal, etc., etc. E depois a mobilidade elétrica. Centra muito isso nessa vertente. Depois o programa corporiza isto, portanto, ou seja, o programa operacional vai buscar esta lógica e tem mesmo uma prioridade, a prioridade 2A, tem a ver com esta questão da sustentabilidade. 2B, peço desculpa, que tem a ver exatamente com esta questão da mobilidade urbana sustentável e tem um objetivo específico para isto mesmo. Pronto, aí estão várias coisas que se podem, digamos assim, que o programa prevê que se possam realizar, entre elas exatamente essa questão da mobilidade suave, para além de outras lógicas. E, portanto, há, digamos,
naquilo que são os documentos estratégicos e que naquilo que é o programa operacional em si, esta lógica de fazer a articulação entre as áreas urbanas e aquilo que está à sua volta, chamemos assim, um pouco centrado nesta questão da... pronto, tendo muito presente a necessidade de essa articulação ser feita de modo a melhorar, preservar, fazer bem ao ambiente. Pronto, chamemos-lhe assim. Ok. E em termos de apoio financeiro, onde é que se encontram estes mecanismos? É tudo canalizado através do programa operacional? São mais ou menos cerca de 50 milhões de euros. Uhum. Muito pouco, nunca a gente sabe, não é? É sempre muito, se porventura não haver projeto, é sempre pouco, Claro. tendo em conta a dimensão da ambição. Portanto, mas são 50 milhões de euros. Uhum. É evidente que depois há uma outra parte, ainda referente à mobilidade, que não é esta, penso eu que não é esta que está em cima da mesa, tem a ver com a ferrovia. Portanto, ou seja, a ferrovia está à parte, portanto, digamos assim, é uma prioridade à parte, e, portanto, embora seja para a ferrovia, portanto, seja mais sustentável, mas é uma prioridade à parte. Portanto, os 50 milhões são só para isto, não para a ferrovia. A ferrovia tem, neste caso, a ferrovia é a intervenção no Baixo Voga, na linha do Voinha, não é? Uhum. E é ali a linha do Oeste, mas, portanto, eu não estou a falar disso, só falei da parte, pronto, da mobilidade urbana sustentável, basicamente, ok? Sim, sim. Mas no fundo também são soluções que ajudam Também são soluções, é evidente, também são as zonas soluções. urbanas e as zonas suburbanas e rurais. Existe algum Portanto, mas critério? são os 50 milhões que eu refiro são só para isto. No outro Exato. são 100 e tal milhões, não é? Portanto, para as ferrovias são 100 e muitos milhões. Não é? Muito bem. Pronto. Existe algum critério de elegibilidade específico que os municípios ou organizações devem cumprir para aceder a estes Não, incentivos no financeiros? fundo, é uma condição é que as iniciativas estejam previstas em documentação, são os PAMUs, pronto, os Planos de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável. Não é? Digamos, essa é que é uma condição de acesso genérica. Não é? Pronto. No fundo, tem que ter todos o plano. Como? Tem que ter todos o plano de mobilidade urbana sustentável Exatamente. E os projetos aprovado. têm que estar identificados nesses planos. De resto, eh, não há problema. com esses objetivos. Da experiência também que teve deste programa e dos programas transados, existem desafios ou obstáculos específicos que a CCDR tem encontrado a implementar estes programas de incentivos financeiros e como é que têm sido resolvidos? Eu diria que, digamos, há alguns, digamos, o principal, há um problema muito grande, há uma questão, que é, ou melhor, se calhar não se porá no futuro, mas até agora posto muito nesta questão da mobilidade, que é a noção da rodovia, não é? Ou seja, apesar de tudo, as pessoas as pessoas, neste caso os decisores, não é? Os decisores políticos, pronto, locais em especial, ainda têm muita pretensão de olhar para a rodovia, não é? Para a via rodoviária, para a estrada, enfim, para esse tipo de coisas, não é? E, portanto, foi necessário convencê-los de que isso não é algo que seja interessante e, portanto, esse foi um primeiro problema. E, pronto, isso exigiu alguma conversação, enfim, algum diálogo. Um segundo problema que às vezes é importante ter consciência, não é que é, portanto, quando se passa para os projetos concretos, enfim, seja, eu preciso de projeto é este, pronto, é fazer a ligação, vou dizer um disparate, mas nós queremos pôr
no carril, queremos pôr uns carris de caminho de ferro ligando, sei lá, o Paulo da Arzila com lá aí acima a Ria d'Ave. Ou seja, se nós queremos fazer isso, pode ser uma coisa importante, mas temos que perceber que para fazermos isto temos restrições. Não é? Quer dizer, há coisas que temos que cautelar e tudo isso. E, ora bem, nem sempre os nossos promotores estão muito cientes daquilo que são esse tipo de condicionalismo. Portanto, isso, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que demora, pronto, um pouco mais tempo a que depois as soluções sejam concretizadas. Mas esse é um outro problema com os quais nós nos defrontamos. É esse, digamos, demasiado voluntarismo que às vezes esbarra em condicionantes pré-existentes que não são levadas em conta. E isso às vezes pode ser complicado. E esta questão também da aposta da formatação na aposta da rodovia fez-me lembrar também a questão dos critérios associados à vertente ambiental e à redução de CO2, que à partida os projetos têm que incluir, não é, para serem aprovados, mas depois ao nível de monitorização desses impactos, existe algum mecanismo que avalie a contribuição efetiva desses impactos, desses projetos após serem implementados? A resposta basicamente é dizer que sim. Porquê dizer que sim? Porque, e havia que isso obriga a alguma demonstração, obriga a uma demonstração. Porquê? Porque os promotores, quando o projeto acaba, quando a iniciativa chega ao fim, depois tem ali um período de tempo, são obrigados a fazer-nos o reporte. Ou seja, o que é que acontecia antes e o que é que passou a acontecer com o projeto. E isto pode ser importante porquê? Porque, em tese, não havendo ou havendo algum desvio bastante acentuado, não, está em cima da mesa uma questão de penalizações. Ou seja, se o projeto não cumpre o objetivo A, não cumpre o objetivo B, qualquer coisa nesse estilo, o que pode acontecer é alguma penalização para a iniciativa. E, portanto, em tese, de facto, não é? Os projetos têm que mostrar e têm que demonstrar o que é que acontecia antes, o que é que ele significa e qual o impacto que ele teve do ponto de vista da emissão de CO2 e de outros aspectos, não é só este, mas também. E, portanto, como são obrigados a isso e pronto, e têm que demonstrar e apresentar as provas de que de facto isso acontece, nós temos de alguma forma esse modo de acompanhar os projetos e ver qual é o efeito. É evidente que neste momento, se me perguntar, bom, isso já existe alguma evidência muito significativa a esse propósito, se calhar eu diria que não. Porquê? Porque a maior parte deles nós ainda não temos esse relatório. Uhum. Enfim, estamos a começar a recebê-los, basicamente. Mas a resposta é em positiva, ou seja, nós teremos essa monitorização. Pronto, estamos de alguma forma começar a trabalhar nesse domínio, a receber os tais primeiros relatórios, para ver o que é que acontece e esperemos que a coisa tenha corrido bem, porque, como digo, em cima da mesa está essa noção de pau, né? Ou seja, se de facto eles não são cumpridos, pode haver algum tipo de penalização para o promotor. Não é? Gostaria agora de passar também para outro assunto. Dos tópicos do projeto Embracer é a automação. Eu gostaria de ter a sua opinião de como é que encara a automação no setor da mobilidade. Uma oportunidade em termos de segurança e otimização de recursos, ou um capricho de inovação sem grandes impactos, e um grande risco para a coesão e isolamento social? Eu confesso que sobre esta coisa da automação, com esta história da automação eu tenho muita relação de amor e ódio.
uma vez eu consigo exprimir um bocado a ideia, não é? Em princípio, a automação é uma coisa interessante, importante, enfim, alivia-nos de certas coisas, torna-nos, porventura, mais, torna-nos mais disponíveis para outras coisas. Mas em que medida é que, quando nós levamos longe demais estas questões da automação, não estamos, de facto, a colocar fora destes mecanismos todos volumes significativos de população que, por diferentes razões, não acedem a ela, não têm capacidade de entrar nela. E, portanto, a automação, sim, mas não esquecer quem, por causa dela, pode ficar fora. Vamos lá ver se eu consigo explicar bem esta minha ideia. Bom, não só ficar fora, como tornar-nos mais preguiçosos. É assim, eu vou tentar simplificar. E vamos ser simples, quer dizer, pronto, eu tenho carta de condução há 40 não sei quantos anos. Ou seja, vamos falar do transporte individual, por exemplo. Não é? E a viatura que eu tenho é uma viatura, pronto, já meti, enfim, tal, pronto. E obriga-me a prestar atenção, não é? Porque a marcha atrás, aos espelhos, essas coisas tudo. E depois passo para uma viatura que já não é bem assim, porque já apita, porque já mais não sei das quantas, porque já mais não sei das quantas, e aquilo causa-me uma confusão enorme na cabeça às vezes. Portanto, há aqui uma transição que não será necessariamente pacífica, que não me parece que seja sempre pacífica, não é? Ou que não é seguramente pacífica, não é? E, portanto, é uma coisa boa, ou seja, na verdade, a automação pode permitir que eu minimize o risco, não é? Sem dúvida nenhuma, pronto. Mas também pode permitir que nesse processo eu me torne bastante mais preguiçoso e, portanto, menos atento, Com algumas competências. menos competência cerebralmente. E, portanto, eu tenho muito esta ambivalência. Às vezes gosto, outras vezes não. Às vezes apanho sustos, não é? Para dar uma pequena ideia, que há uns tempos atrás deram uma viatura aqui, tiram um sítio qualquer, deram uma viatura aqui para eu conduzir, e pronto, lá ia eu calmo e tranquilamente, e de repente aquela história lá acima, o que é isto? O que é que se passa? Claro que não percebi o que era, até que alguém me explicou que o rei daquele carro tinha uns sensores e, portanto, quando eu passava os traços lá na autoestrada, o bicho tremia. Foi um susto. Pronto, agora já sei e tal, e já tenho um pouco mais de atenção, mas é só para dar conta disso, não é? Quer dizer, ou seja, às vezes a automação, quando nós vamos demasiado longe a automação, provavelmente estamos a esquecer e a tirar daqui da nossa cabecinha algumas competências, como dizia aqui o nosso Jorge Bandeira, pronto, que às vezes podem ser úteis. Portanto, é um bocado ambivalente, é amor e ódio. Então, estou-me a lembrar também da capacidade de ler mapas. Estou-me a lembrar da capacidade de ler mapas, não é? Que Exatamente. E temos repetido isso em diversas situações. Exatamente. Agora a última pergunta. Tem-se verificado a implementação de projetos na área de mobilidade sustentável na região centro, como transporte a pedido, sistemas de bicicletas partilhadas e novas linhas de transporte público municipal? No entanto, cada projeto parece ser uma nova ilha e há lacunas de interligação destes sistemas e as redes de transporte público tradicional. Concorda com esta afirmação? Parcialmente, ou seja, depende muito das escalas dos projetos. Ou seja, se nós estamos a falar
enfim, um pequeno exemplo, pronto, que neste caso vale o que vale. Mas quando nós estamos a falar ao nível local, e eu estou a pensar, por exemplo, um bocado ali na Lausanne, né? Pronto. Eu não sou, eu sou capaz de perceber a intervenção na Lausanne do ponto de vista da articulação e da forma como as pessoas nesta vila da Lausanne se podem movimentar, a pé ou de bicicleta, e em especial a articulação depois com com a futura linha de metro. E, portanto, está calculado, não é? Ou seja, há uma clara articulação entre os mecanismos. Mas é evidente que, se calhar, estamos a falar dentro daquilo que é, pronto, uma autoridade de transporte que não seja assim. Não é? Pronto. É claro que depois o que pode ser, onde é que nós podemos encontrar alguma falha nessa questão de projetos enfim, que é muito a noção do transporte a pedido, quer dizer, que é muito organizado em termos de símbolo, não é? E eu fico às vezes um bocado confundido porque não sei como é que se resolve essa questão, sendo muito espartilhado por si, não sei como é que se resolve em situações que podem ser minoritárias, sem dúvida nenhuma, e são, não é? E que podem até ser caricatas, não é? Que é no nosso sistema administrativo e forma de o organizar, nós podemos ter povoações que pertencem a 2 municípios distintos e também a 2 cidades distintas. Epá, e como é que a gente organiza isso? Os do lado direito da rua vão para uma sim, os do lado esquerdo vão para outra. E aí sim, quer dizer, ou seja, se nós não. Como é que nós criamos mecanismos para que nestas situações de fronteira não haja um vazio? Esse é que é o. É que eu acho que é o mais. A coisa que é a coisa mais complicada. Porque, pronto, o transporte a pedido é muito no sentido de. Pronto, como não há soluções de transporte público, de rede de transporte público não é habitual, pronto, vamos encontrar aqui uma solução. E essa solução, em zonas de fronteira, pode levar ao vazio, e eu não sei como é que isso se resolve, confesso, e acho que deveríamos ter muita consciência, alguma consciência disso. Bom, porquê? Porque exatamente todos nós conhecemos, não é? Em que povoações são delimitadas, esta é ali, e portanto isso pode ser complicado, eu acho. E aí sim eu noto alguma, parece-me que pode haver alguma disfuncionalidade, chamemos-lhe assim. Ok. Está bem? Ótimo, muito obrigado. Acho que é um excelente desafio para discutirmos também nos próximos eventos do projeto Embracer e contamos com a sua presença já em Varsóvia em abril e em Constança no próximo. Bom, perfeito. Sempre atento. Está bem? Muito obrigado. Vá. Um resto de dia feliz, está bem? Obrigado, até breve. Tá.